Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, galera, olha só, estamos continuando aqui nosso curso de Matemática Financeira. Agora nós vamos avançar para a penúltima aula, está chegando ao final. Essa é uma aula de fluxo de caixa alternados. É uma aula um pouco complexa e eu espero que você assista até o final. Deixa eu dar aqui alguns avisos logo. Estou chegando aqui, então olha só, se o professor chegou, primeiramente lembrar de, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Se você lembra de curtir esse vídeo e comentar de onde você está assistindo, tá? Essa última aula sobre fluxo de caixa alternados, é uma aula um pouco mais complexa. Ela vai ser uma aula mais extensa, porque normalmente quando você estuda na faculdade, vai ver matemática financeira, é comum não chegar nessa parte. Fica sempre em juros simples, juros compostos e questão com parcelas fixas e consecutivas, que é o que a gente viu na aula passada, o chamado PMT, de parcelamentos. Já o que a gente vai ver hoje sobre fluxo de caixa é um pouco mais complexo, usa os comandos G da calculadora HP12C e serve para facilitar cálculos de fluxos futuros em períodos distintos, mas claro, sobre a mesma taxa, e tanto para trazer para o presente como para levar para o futuro, e inclusive descobrir um termo chamado taxa interna de retorno, que é o IRR da calculadora, e NPV, que é o novo valor presente. Então a gente vai, eu vou primeiro fazer alguns comentários sobre fluxo de caixa, para a gente lembrar como é que tem que cadastrar os dados nesse fluxo de caixa, e em seguida eu vou apresentar os comandos na calculadora que a gente vai precisar usar, e posteriormente a isso fazer algumas questões, tá? Se você não tem uma calculadora HP12C, você pode baixar um aplicativo no seu celular, está disponível para Android e iOS, ou pode baixar um emulador na internet e usar no computador, como eu uso esse meu aqui. Você vai encontrar calculadoras gratuitas, mas com propaganda. Essa que eu uso, eu comprei a licença para poder usar sem propagandas, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, sobre fluxo de caixa, deixa eu colocar aqui a nossa canetinha. Vamos lá, caneta. De vez em quando eu esqueço onde é que ela fica. Aqui. Então, só para a gente deixar, consolidar um pouco do que foi visto na semana passada. Essa é a linha do tempo. Na linha do tempo, no início, sempre existe um valor presente. No final, sempre existe um valor futuro, PV e FV na sua calculadora HP12C. E nos meses que se passam, nos anos que se passam, ou simplesmente os períodos de tempo que se passam, são os chamados, deixa eu colocar aqui uma setinha para cá, N. O tempo anda, o tempo passa, o tempo transcorre na medida de N, como sendo o número de períodos. E durante esse tempo sofre a incidência de uma taxa chamada taxa de juros. Então, conceitos básicos iniciais. Para efeito de fluxo de caixa, o que eu tenho que deixar claro para vocês é o que a gente viu no começo nos cálculos de juros simples e juros compostos, especialmente na HP sobre juros compostos, que PV e FV não podem ter mesmo sinal. Valor presente e valor futuro são valores que não podem possuir o mesmo sinal na hora de cadastrar os dados na calculadora HP12C. Porque, por exemplo, se você receber um dinheiro hoje, um fluxo de caixa positivo, você precisará pagá-lo no futuro, um fluxo de caixa negativo. Então, na hora de cadastrar na sua HP12C, valor presente sendo positivo, o valor futuro tem que ser negativo. Da mesma forma, se no presente você emprestar dinheiro a alguém, é dinheiro que sai do seu controle. E no futuro você terá que receber esse dinheiro de volta, é dinheiro que entra no seu fluxo de caixa. Então você tem que entender assim, mas como é que pode dinheiro ser negativo e tal? O valor dos valores que a gente cadastra, positivos e negativos, diz respeito a como nós interpretamos eles nos nossos fluxos de caixa. Então, tudo é uma questão de convenção para que a questão seja resolvida de maneira possível na HP. Então, o que a gente vai passar a ver agora sobre fluxo de caixa
diz respeito a fluxo de caixa alternados. Então a gente não usa nesse momento o PMT, porque PMT diz respeito a parcelas de mesmo valor consecutivas. Não é o que a gente vai ver agora. A gente vai ver parcelas de valores distintos em períodos distintos também. No nosso estudo aqui, a gente vai se deparar com NPV e IRR, que são os conceitos que eu escolhi apresentar, que são aqueles consideravelmente mais comuns e mais cobrados também, claro. O NPV como sendo um novo valor presente, ou new PV, o valor presente do fluxo, e IRR é taxa interna de retorno. Taxa interna de retorno. Então esses dois conceitos aqui, eles vão ser fundamentais agora que a gente vai passar a estudar os comandos G da calculadora HP12C. Você tem a sua HP12C, você pode olhar que tem um botãozinho azul com G. Daqui a pouco eu mostro aqui na minha HP como é que fica. Então o que é que vai acontecer? Imagina que você quer saber o valor presente de um fluxo correspondente a uma parcela paga no período 2, uma parcela paga no período 4, aqui é 4, né? E outra paga no período 5. Parcela no período 2, parcela no período 4 e parcela no período 5. Aí você, não, professor, eu aprendi aqui com o senhor em outra aula como achar o valor presente. É só pegar essa parcela e trazer para cá, pegar essa parcela e trazer para cá, pegar essa parcela e trazer para cá. Na hora que eu fizer o cálculo, trazendo a valor presente essas três parcelas, usando o conhecimento de juros compostos, eu vou encontrar o valor presente. É só somar as três parcelas aqui. Paguei aqui. É só, vamos lá. Período 2 traz a presente, período 4 traz a valor presente, período 5 traz a valor presente. Eu somo tudo e encontro o valor presente. Você não está errado. Agora, existe um jeito da HP fazer isso de maneira quase que automática. E a gente eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Informando esse valor, informando esse valor, informando esse valor e informando esse valor, cadastrando a taxa de juros. Não existe mais o cadastramento de N aqui. E usando os comandos G da calculadora para encontrar esse valor presente aqui. Tá? Então, tenha paciência, é um pouco complexo nas primeiras vezes. Eu trouxe 3 questões para exercitar e vai ter na última aula ainda mais 2 questões para a gente exercitar também. Então, tenha calma que a gente vai fazer. Sempre construir o fluxo de caixa e, em seguida, resolver a questão cadastrando sem cometer nenhum erro. Tá? Então, vamos lá. Mas antes de avançar para as questões, eu queria apresentar para vocês aqui o que a gente vai usar na calculadora HP12C. Então, olha só, o botãozinho G está aqui, que você ainda não conhece o rapaz, é esse rapazinho aqui, ou essa mocinha aqui, botão G. Você percebeu nas outras aulas, quando você apertava o comando F, ele liberava tudo que está aqui, ó, nessa mesma corzinha alaranjada. Tudo que você apertar F, você vai acionar os comandos que estão na mesma cor laranja. Mas esse não é o nosso objeto de estudo aqui. O nosso objeto de estudo no momento é o comando G. Quando você apertar o comando G, você vai acionar comandos aqui, ó, que estão em azul. Azul da mesma cor que o G. Azul da mesma cor. Professor, então dá para fazer muita coisa com esse comando G, não dá? Dá. Dá para fazer muita coisa na HP em vários sentidos. Inclusive, se você está aí querendo aprender a usar melhor a calculadora HP12C, fica ligado sempre aqui no canal, fica ligado no meu Instagram. Tem aqui no vídeo tem um link do site. No site você encontra minhas redes sociais, Facebook e Instagram. E lá no Facebook e no Instagram eu vou anunciar ainda no primeiro semestre, agora 2019, um curso EAD muito bacana do uso da HP12C lá na plataforma da rede Unieducar, tá? Então você pode anotar já no seu caderninho aí, Unieducar, anota que tem parcerias muito boas vindo aí, já começando agora 2019.1. Não sei quando você está vendo esse vídeo, e lá o curso está bem mais completo e ainda ganha certificado. Então fica de olho.
Então, assim, os comandos G, deixa eu diminuir aqui a quantidade de informação. Os comandos G, eles vão acionar para a gente, no momento a gente vai usar CF0, CFJ, NJ. CF0, CFJ e NJ. E quando for na hora de encontrar as respostas, vamos usar o comando F também para encontrar NPV e encontrar IRR. Localizou na sua HP aí? Então a gente vai usar por hoje, nessas nossas questões, o G para cadastrar. CF0, cash, fluxo no tempo zero, que é no início. CFJ, cash, fluxo no tempo J. Se eu segurar aqui, ele... Interessante, não sabia disso. Eu comprei essa mesinha digitalizadora para gravar esses vídeos para vocês de maneira que eu estava escrevendo. Os primeiros estão horríveis, os primeiros eu filmava no quadro. Se você estiver assistindo esse curso por completo, você viu que os primeiros vídeos eu filmava num quadro e tal, então dava muito trabalho. Comprei essa mesinha com a canetinha especialmente para poder gravar isso aqui para vocês. E ainda estou aprendendo a usar em algumas partes. Então olha só, a gente cadastra fluxo de caixa no tempo zero, fluxo de caixa nos períodos consecutivos e N para, por exemplo, imagina que tem 10 meses consecutivos num fluxo aqui que a parcela é igual. Você pode mandar repetir para não ter que cadastrar fluxo a fluxo. Porque o que acontece aqui é que a gente vai ter que cadastrar um fluxo de cada vez. Todos os fluxos de caixa vão ter que ser cadastrados individualmente. O que pode parecer que é complexo, mas não tanto. Então, você usa o N para sempre repetir os períodos que forem iguais e consecutivos. Mas a gente vai ver isso aqui ainda. Então, fica de olho na sua HP, comando G para acionar esses três comandos em azul, comandozinho F para encontrar as nossas duas respostas, que vão ser o NPV, que é o valor presente, ou a taxa interna de retorno, que é a taxa de juros da operação. Então, vamos lá. Uma questãozinha para a gente aqui. Agora que eu aprendi a usar isso aqui, deixa eu voltar só, porque segura. Bem mais interessante. Paulo é um grande cirurgião plástico e está devendo uma grande quantia de dinheiro ao banco. Sua dívida em janeiro desse ano era no valor de 350... Olha a dívida dele aqui, o valor presente que a gente vai ter. Essa é a dívida. Deixa eu sublinhar direito aqui. Essa é a dívida, 356.124. Em março, Paulo pagou uma parcela de... Paulo pagou 195.222. E em setembro, pagou uma parcela de 100.025. Em outubro, pagou outra parcela, agora no valor de 43.650. Está devendo, viu, Paulo? O banco está com promoção de fim de ano e oferece a Paulo a quitação da dívida se ele pagar uma última parcela de 60 mil ainda em dezembro. Diante dessa modalidade de parcelamento, qual foi a taxa interna de retorno da operação, IRR? Construa o fluxo de caixa, ele quer pela perspectiva do banco. Então, vamos lá. A gente tem um valor presente, que é o valor da dívida original, e temos uma parcela paga quando? Em março, outra parcela paga em setembro, outra parcela paga em outubro e uma última parcela que foi paga que ofereceu-se ser paga em dezembro. Então, vamos lá. Ele está devendo quanto? Tem dinheiro... Sua dívida em janeiro. Então vamos lá. Vou construir aqui o fluxo de caixa. Vamos lá que tem que caber o ano todo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Vai caber? Setembro, outubro, novembro. Olha que coube. Dezembro. Pronto, tá aqui o ano todo, uma letra linda, 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 linda essa minha letra, perfeitamente compreensível, né? Show de bola. Então temos aqui um fluxo com o ano todo. O que a gente tem então? Ele quer o fluxo de caixa na perspectiva do banco. Então em janeiro o banco tinha um fluxo de caixa negativo. Um fluxo de caixa negativo no valor de quanto?
no valor de 356.124, que era o dinheiro que Paulo estava devendo ao banco. Então o banco não tinha esse dinheiro, então para o banco isso é um valor a receber, é um saldo negativo no seu fluxo de caixa, porque ele não recebeu ainda. Aí aconteceu o quê? Em março, Paulo pagou uma parcela de 195.222, janeiro, fevereiro, em março. Então, se eu sou banco, em março eu recebi essa parcela. De quanta parcela? 195.222. Aí, em setembro só, quando é que está setembro? Setembro. Em setembro, peraí que ficou ruim aqui. Deixa eu trazer a mesinha mais para cá, fica melhor para o professor. Em setembro, quanto foi a parcela paga? 100 mil. 100.025 reais. A outra parcela que eu paguei. E em outubro pagou outra parcela. Ó, em outubro, outra parcela paga de quanto? 43.650, não é isso? 43.650. Aí o banco ofereceu o seguinte, ó, eu quito sua dívida se em dezembro você me pagar mais 60 mil. Espero que no seu caderno, na sua folhinha, esteja mais organizado que no meu aqui. Então, esse é o fluxo pela perspectiva do banco. Em janeiro, o banco tinha um saldo, um fluxo de caixa negativo, pelo dinheiro que ela não havia recebido do Paulo ainda. Vou deixar como está aqui, só uma setinha mesmo que é melhor. Está tortinho. Eu tenho uma habilidade nessa mesa, ainda está sendo desenvolvida. Conto a compreensão de vocês. Então, 356.124 em janeiro, o banco não tinha esse dinheiro, recebeu um pedaço em março, recebeu um pedaço em setembro, um pedaço em outubro e pediu mais um pedaço em dezembro, mas a gente não sabe o valor da taxa interna de retorno, que é o valor cobrado nessa operação, e é isso que ele quer que a gente descubra. Pronto. Para efeito de cálculo, acabamos. Já cadastramos o que a gente precisa, sabendo que esse valor aqui em janeiro, ele tem que ser colocado negativo, sabendo que essas parcelas são todas positivas. Positiva, positiva, positiva. Que se eu sou banco, a parcela é um dinheiro que entra para mim. Então vamos lá para nossa HP. Espera aí que apareceu aqui. Pronto, HP. Dá para deixar ela assim. Deixa eu diminuir só um pouquinho ela aqui. Diminuir 5% o tamanhozinho dela. Acho que fica melhor. Pronto. Fica cabendo aqui. Diminuir mais um pouquinho, mais 5%. Pronto. Agora ela coube legalzinho aqui. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora é informar tudo isso à nossa HP. Vamos informar tudo, esses valores todos na nossa calculadora HP12C. Então, para não ter problema, vamos fazer bem devagar. A nossa HP está aqui. E vamos lá então. Primeiramente, como é de costume, sempre aperte F, FIM e F, REG, que é para limpar as memórias de registro. Você percebe que quando eu aperto F, tudo que está laranjinha aqui em cima acende, que é para eu já escolher o comando que eu quero. Então, F, FIM, limpa as memórias financeiras, F, REG, limpa as memórias de registro. Olha quando eu aperto G. G, ó, tudo que está em azulzinho ficou em destaque agora. O nosso fluxo de caixa aqui no início, que é o tempo zero, será o nosso CF0. Está aqui CF0. Todos os demais fluxos serão cadastrados como CFJ. Então, o valor no início CF0 e os outros serão CFJ. Agora, um cuidado imenso para que você não cometa erros. Não se pode pular, desconsiderar os períodos que não têm valores. Porque quando você faz o cadastramento dos fluxos de caixa no comando G, ele vai lendo um período de cada vez. Então, todos esses meses aí que não tem nenhum valor para informar, a gente vai ter que cadastrar eles com valor de 0, que é para HP entenda e vá pulando períodos e períodos e períodos. Então vamos lá, como vai funcionar? Vou pegar o mouse, que com o mouse aqui fica um pouquinho melhor. Então olha só, G,
mas deixa eu limpar aqui, eu já limpei, mas eu garanti de novo. Vamos lá. Primeiro valor é quem? 356.124. Aí, 124, esse valor é positivo ou negativo? Ele vai entrar no fluxo de caixa negativo. Você aperta CHF para ele mudar de sinal. Agora, 356.124 diz respeito ao valor do fluxo no tempo zero. Então, você aperta GCF0. Pronto. Cadastramos o fluxo de caixa em janeiro, que é o início do fluxo tempo zero. Fevereiro, que é o próximo período, não teve valor. Você aperta 0, G. Aí, CF0 não pode mais ser apertado, porque a gente já cadastrou um valor do início. Todas as outras parcelas agora serão CFJ. Então, 0, G, CFJ. Primeira parcela cadastrada. Segunda parcela, em março, 195.222. 195.222. Vai entrar no fluxo positivo, não vai? Vai. Então, G, aí você vem, ó, CFJ. Cadastramos a segunda parcela. O que a gente está fazendo é, cadastrou a primeira parcela, que é no fluxo de caixa zero. Colocamos esse valor. Fevereiro não tem parcela paga. Então, 0 e cadastramos no CFJ. Março tem valor. Digitamos o valor e GCFJ. E vamos fazendo cadastrar parcela por parcela até o final do fluxo. Aí você já pode perceber que tem aqui, ó, abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses que o valor é igual. Igual a quanto? Igual a 0. Não tem valor pago aqui nenhum. Então, olha o que a gente faz quando isso acontece. Não é só quando acontece 0 não, tá? É quando as parcelas forem iguais e consecutivas. Quando forem iguais e consecutivas dentro do fluxo, a gente faz, ó, 0, G, CFJ. Cadastrei essa parcela aqui de abril, que é 0. Mas ela acontece quantas vezes consecutivas esse 0? 1, porque você conta com abril também. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes essa parcela se repete. Então, eu já cadastrei 0, G, CF0. Agora eu digo, ó, 5 vezes você vai repetir essa parcela. É para isso que serve o botão NJ. Pronto, acabamos de dizer a HP que essa parcela 0 que eu cadastrei no fluxo, ela vai ser cadastrada 5 vezes. 5, G, CFJ. Professor, mas eu já cadastrei uma vez? Não seria só mais 4, não? Não, a HP não entende assim. Você cadastrou 0, ele leu a Aí você digita 5GNJ. A HP entende o seguinte: então essa parcela não acontece só uma vez, ela acontece 5 vezes. Como você já colocou uma, ela repete mais 4. Essa bicha sabia demais, é inteligente, mais inteligente que muita gente. Então você coloca o valor, mas se a parcela fosse R$10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5 vezes, você colocaria 10 GCFJ, 5 GNJ. O CF0 só cadastra a parcela inicial, o fluxo inicial, quando existir. O CFJ cadastra parcela por parcela no fluxo todo. E o NJ repete as parcelas que forem iguais e consecutivas. Show? Esses 3 comandos que a gente tem que aprender hoje. CF0, CFJ e NJ. Fluxo de caixa no início, parcelas todas, é o CFJ, e o NJ para repetir as parcelas que forem iguais e consecutivas e poupar o nosso tempo. Então, quando eu apertei aqui o 5G CFJ, eu já cadastrei até essa daqui, até agosto. Vamos para a próxima então. A próxima é a parcela de setembro. Então, olha só, 100.025 GCFJ. Cadastrei a parcela. A próxima parcela é quanto? 43.650. Então, ó, 43.650 GCFJ.
A próxima parcela é quanto? Ah, é 60 mil. Olha, mas tem um período aqui, ó, no meio que não tem valor nenhum. Então tem que cadastrar. Se você cadastrar só as parcelas que tem valor, você vai errar redondamente. Novembro não paguei nada. Então 0G CFJ. E no último mês foi 60. 60 mil G CFJ. Cadastrei todos os fluxos de caixa na HP. O primeiro, 356 mil. Fevereiro que não tinha nada, mas que teve valor. Abril, maio, junho, julho e agosto, 5 vezes que não tinha nada. Setembro, outubro, novembro que não tinha nada e dezembro. Ah, professor, como é que eu vou achar agora a taxa interna de retorno? Eu aperto I? Não, cara. Você apertaria I se você estivesse usando os comandos aqui, normais. Como você está usando os comandos G, o que você vai encontrar vai ser encontrado nos comandos F. Então, eu quero taxa interna de retorno, é só apertar F, IRR. Opa, IRR. Está aqui, 2,09. F, IRR, encontrei 2,09. Cadê nossa resposta então? Vamos para cá. IRR é igual a 2,09% ao mês. 2,09% ao mês. Cadê? Deixa eu voltar com HP. Pronto. 2,09% ao mês. Show de bola? Vamos partir para a próxima então. Mais uma questão para a gente exercitar. Vamos lá, então vamos continuar. O professor precisou dar uma pequena interrompida aqui na aula, mas chegamos de volta e vamos continuar agora com essa questão 2. Olha só, Samantha quer trocar a cama de sua casa. Em maio de 2019, deixa eu logo colher as informações aqui que a gente vai precisar. Canetinha. Em maio de 2019, ó, maio de 2019, ela foi até a grande loja de sua cidade e se deparou com o seguinte anúncio: Cama Box King Size com a super promoção parcelada, com parcelas iguais. Aí isso daqui faz você pensar que é questão com PMT, mas vamos com calma. Pague a primeira em julho de 2019, a segunda em setembro e a terceira em novembro. É um parcelamento muito fuleiragem. Sabes que a loja aplica uma taxa de juros? Ó, se a questão me deu a taxa de juros, a gente já sabe então que não vai ser uma questão para encontrar o IRR, porque a taxa a gente já tem. Ao mês, e que todas as parcelas são iguais a R$1.000. R$1.000 é o valor da parcela. E todas são iguais, o que faz mais uma vez pensar que é questão de PMT. Mas não é questão com PMT, porque você lembra, já aprendeu comigo que PMT, as parcelas têm que ser iguais e consecutivas. As parcelas aqui são iguais, mas não são iguais, mas não são consecutivas. Se Samara fosse comprar a cama à vista, quanto pagaria? Então vamos lá. Seguinte, vamos pegar. Ele quer o valor da cama à vista, né? Então ela quer o PVE. Como estamos falando de uma questão de fluxo de caixa alternado ou fluxo de caixa irregular, a gente vai encontrar o NPV, que vai ser encontrado no final apertando F, NPV. É aqui, vou até não deixar para anotar aqui o valor. Vamos então fazer o nosso fluxo de construir o nosso fluxo de caixa. Quando foi que Samantha foi? Em maio. Aqui é maio. Aí tem um mês de junho, tem um mês de julho, tem um mês de agosto, o mês de setembro, o mês de outubro e a questão vai até novembro. Certo, olha só. Então vamos lá. Em maio foi quando Samantha levou para casa uma cama. Ela levou para casa uma cama de valor desconhecido, NPV. E a gente vai agora... Só um instantinho que balançou aqui um pouquinho a mesa. E a gente vai agora cadastrar as parcelas. Eu vou precisar inclusive fazer o seguinte, mas deixa eu botar aqui esses meses para cima, já que as parcelas março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Então olha só, em maio ela foi atrás da cama, tá aqui. E a promoção era, pague a primeira em julho, depois pague a segunda em setembro, pague a segunda em setembro
e a terceira em novembro. Todas de mesmo valor. 1.000. 1.000. 1.000. 3 parcelas iguais de R$1.000 nos meses de julho, setembro e novembro. Então, em junho ela pagou 0, em agosto ela paga 0, em outubro ela paga 0. Pronto, já colhemos as informações. Deixa eu só colocar aqui, ó, que a taxa de juros cobrada é 3,99%. É ao mês, o nosso período também está em meses, então não há problema quanto a isso. Vamos então pegar a nossa calculadora HP, que vamos fazer o resto agora todo nela. Deixa eu botar aqui para baixo. Ainda estava com o valor da outra questão. Eu vou diminuir só mais 5% aqui para ficar bonitinha ela aqui no canto. Olha que beleza. Vamos lá. Vou limpar as memórias financeiras, limpar as memórias de registro. É interessante que você faça sempre isso antes de iniciar um cálculo. Limpa as memórias financeiras e limpa as memórias de registro. Olha só. Nós não sabemos o valor do fluxo de caixa em zero, nós não sabemos o valor das parcelas. Então, a informação correspondente a, A informação correspondente aqui, ó, ao CF0, nós não temos. E é justamente o que a gente quer achar, é o nosso valor presente do fluxo. Então, a gente não tem esse valor, vamos encontrá-lo a partir de agora. Vamos calcular então, colocando os dados que nós escolhemos até o momento. Vamos lá então. Agora tem um detalhe, tem um detalhe que eu tenho que passar para vocês. Quando a gente vai encontrar o NPV, eu quero saber, ó, a questão que é, quanto Samara compraria pela cama à vista? R$1.000 ela paga em julho, R$1.000 paga em setembro e R$1.000 ela pagaria em novembro. O que a questão quer é saber, não é esse fluxo positivo aqui não. Ela quer saber quanto ela teria que desembolsar hoje, aqui quando está comprando, deixa eu botar aqui maio aqui para o lado, qual o valor que ela teria que pagar hoje, qual é o NPV hoje que ela teria que desembolsar para ser equivalente, né, aos R$1.000 em julho, R$1.000 em setembro e R$1.000 em novembro. O que eu quero dizer é que com esse tipo de cálculo que você encontra o NPV, se você cadastrar as 3 parcelas negativas, a resposta também vai dar negativa. Se as 3 parcelas fossem positivas, você também vai encontrar a parcela positiva, porque é da perspectiva da mesma pessoa. Então, encontrar o NPV para 3 parcelas de R$1.000 saindo, eu vou encontrar um outro valor saindo também, mas que seria correspondente ao fluxo de caixa no início, à vista, no dia que fez a compra. Então, quando você cadastrar comigo as parcelas agora negativo, negativo e negativo, o resultado tem que dar um valor também negativo. Porque o que é que a gente está calculando aqui? Quanto Samara teria que pagar hoje para levar a cama? Então, pagar hoje também é sair dinheiro. Ela tem a opção de pagar as parcelas nos meses de julho, setembro e novembro. Mas se ela quiser pagar hoje, quanto sairia a cama? Então, é só essa observação, que eu vou colocar aqui negativos e a resposta também vai dar negativo ao final, que é o valor que ela teria que desembolsar, tá bem? Mas vamos fazer que a questão também é simples. Olha só, quais são os dados? Deixa eu limpar aqui, F, FIM, F, CLX. Registro, né? Eu tenho as informações que 3,99 é a taxa I. Aí você fica, mas professor, você não disse que aqui taxa é IRR? Ó, quando é para encontrar a resposta, você aperta F e IRR. Mas quando você tem o valor da taxa, cadastra normal como cadastra as outras operações, no I. Então vamos lá. Eu não sei, vamos lá, parcela. No tempo zero, qual foi o fluxo de caixa? Nenhum, porque ela não deu entrada. Ah, professor, e se tivesse dado entrada, seria diferente? Seria. Se tivesse dado a entrada, seria diferente. Mas como ela não deu entrada, vamos colocar 0GCF0. Ou seja, no dia que ela fez a compra, aqui no tempo zero, no mês de maio, ela não pagou nada.
Aí no mês de junho também não, 0 GCFJ, que agora é a primeira parcela. No mês de julho pagou R$1.000, CHS para ficar negativo, GCFJ. No mês de agosto não pagou nada, 0 GCFJ. No mês de setembro pagou R$1.000, CHS para mudar o sinal, GCFJ. E no mês de outubro pagou nada, 0 GCFJ. No mês de novembro pagou mais R$1.000, negativo, GCFJ. Cadastramos a taxa, 3,99. Cadastramos 0, porque ela não pagou nada na entrada, no dia que fez a compra. 0 para o mês de julho, para junho, R$1.000 no mês de julho. Nada para agosto, R$1.000 para setembro. Nada para outubro, R$1.000 para novembro. Quer encontrar o valor presente, FNPV. Pronto, R$ 2.570,54. Ou seja, essas 3 parcelas de R$1.000 pagas em julho, setembro e novembro, considerando uma taxa de 3,99, são o mesmo que pagar R$ 2.570,64 à vista. Então, 2.570,64. 2.570,64. E para você que achou complicado, como é que seria a outra forma de fazer? É pegar esses R$1.000, trazer para o presente, pegar esses R$1.000, trazer para o presente, pegar esses R$1.000, trazer para o presente. Isso considerando aqui de 0, considerando 2 meses, essa daqui considerando 4 meses, essa daqui considerando 6 meses, fazendo 3 contas separadas e somando depois o valor para encontrar, garanto, não esse valor exato, mas um valor aproximado, porque já vai ter ocorrido alguns arredondamentos aqui, acredito eu. Então, tranquilo, mais uma questão? Vamos então partir para o nosso último exemplo de hoje para consolidar esse uso do fluxo de caixa alternados na calculadora HP12C. Olha só. Nossa, que questão incrível que colocaram para a gente responder aqui. Valmir é o melhor professor do curso de contabilidade. Esse pessoal que elabora as questões é o pessoal que me adora. É o melhor professor do curso de contabilidade. E seus alunos resolveram dar um presente a ele. Resolveram pagar as 36 últimas parcelas do financiamento da sua casa. Como é que eles descobriram que eu comprei a casa financiada? Poderia ser uma pergunta, mas querem pagar as últimas 36. Os alunos fizeram uma investigação e descobriram que a casa custou R$120 mil, mas que o professor havia dado R$20 mil de entrada, financiando a diferença. Está bem parecido com a realidade. O financiamento foi feito em 360 parcelas de R$455. 360 parcelas, 30 anos é uma disposição. Contudo, sabe-se que Valmir já pagou 60 parcelas. Qual o valor os alunos deverão juntar para pagar o que foi proposto? Então, não sei se você tem também casa financiada. Eu financiei a minha, não nesses padrões, mas financiei. Se você tem uma casa financiada, você pode agora tentar descobrir quanto vale, como eu estou fazendo aqui, as últimas 36 parcelas da sua casa, os últimos 3 anos da sua casa. Claro, nessas condições, você pode refazer esse cálculo com as condições que são as suas. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos construir nosso fluxo de caixa. Não é um fluxo de caixa muito simples, mas a gente vai construir aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui no início, vamos lá. Primeiramente você pode dizer, mas espera aí, a casa foi financiada. R$120 mil era o valor da casa, mas 20 mil foi dado de entrada. Então o valor financiado foi só 100 mil. Então lá no começo da história, o professor adquiriu para si uma propriedade, uma casa, no valor de 100 mil. Professor, e os 120? Nós estamos falando em fluxo de caixa, a gente só fala em valor que foi financiado. Então, eu vou considerar aqui R$100 mil que foi o valor financiado. Afinal, dos 20 mil eu paguei, então não tem nada a calcular sobre esses 20 mil. 120 mil o valor da casa, 20 mil foi dado de entrada, então o valor financiado foi 120 mil. Vamos lá. Foi financiado em quantos meses? 360.
Então, como eu não vou escrever 360 linhas aqui, eu vou colocar só na última, a última parcela de 455. Essa é a parcela do período 360. Mas se sabe que o professor já pagou 60 parcelas. Então, das 360, nós já estamos mais ou menos aqui. Já se passou um tempo, já se passou, e ele já pagou, o professor Valmir já pagou, no caso eu, já pagou 60 parcelas. Restando, então, 300. Se era 360, eu já paguei 60, só restam 300. E agora os alunos querem pagar o quê? Querem pagar as últimas 36. Então, se eles querem pagar as últimas 36, 360 menos 36 dá 324. Então, eles querem pagar da parcela 325 até a 360. Da parcela 325 até a parcela 360. E nós estamos aqui, já foi paga 60 parcelas. Vamos usar esse fluxo de caixa? Na verdade, não, porque o nosso tempo agora é esse aqui. Nós estamos aqui. Então, esse fluxo de caixa daria problema para ser encontrado, porque eu estou marcando aqui no tempo 0, só que o tempo já passou 60 meses. Então, eu vou refazer o nosso fluxo de caixa, atualizando os dados. Considerando que nós estamos aqui, na parcela 60. Se eu começar na parcela 60, for até a parcela 360 e dizer que os alunos querem pagar da 325 em diante, querem pagar essa parte aqui, eu preciso saber o seguinte: quanto vale essas parcelas todas, sendo que a dívida não é mais 100 mil. A dívida não é mais 100 mil. Eu já paguei 60 parcelas a uma taxa de juros de quanto? Nem disse a taxa de juros. Vamos lá, o telefone tocou aqui, muitas interrupções, aula extensa, muitas interrupções. Mas vamos lá, continuando aqui. Nós estamos aqui nesse período, os alunos querem pagar as últimas 36, então é da parcela 325 até a 360. Então, não será feito nada para essas parcelas, da parcela 60 até a parcela 324. Não será feito nada. O que vai acontecer então? Quanto dá aqui da parcela 60 até a parcela 324? Aqui dá quantas parcelas? Dá 274 parcelas. Pronto. Essas 274 parcelas que tem aqui, os alunos não vão pagar. Então, eles não querem saber quanto essas parcelas valem hoje, porque elas não vão pagar. Então, essas 274 parcelas para o nosso cálculo serão iguais a 0, porque eu não quero saber nada delas. Eu quero agora essas últimas 36 aqui. Aí sim, essas últimas 36 parcelas de 455, eu quero saber qual é o valor presente delas. Eu quero saber dessas parcelas aqui, qual é o NPV. Com quanto eu pago elas hoje, sabendo que ainda faltam 300 parcelas para serem pagas. Mas a questão complica porque ela não te dá a taxa. A questão não deu a taxa de juros. Então, como é que eu vou encontrar a taxa de juros? Como é que eu vou encontrar o valor atualizado, aliás, dessas parcelas todas aqui, se a questão não me deu a taxa de juros? Mas para isso a questão lhe deu informações suficientes. Aqui o enunciado fala que 100 mil foi financiado em 360 parcelas e a parcela ficou 455. A aula anterior eu ensinei vocês a calcularem o PMT, usando o PMT. Essa parte do financiamento imobiliário aqui é uma questão típica de parcelamento por PMT, parcelas consecutivas e de igual valor. Professor, então eu posso saber a taxa real que foi cobrada no meu financiamento imobiliário usando o cálculo de PMT na HP2C? Pode sim. Quase que sem folha. Pode sim. Então, nós vamos encontrar a taxa com os dados aqui, dessa primeira parte da questão. Deixa eu pegar nossa querida HP para a gente fazer então.
Vem para cá, HP, ainda está com os dados da questão anterior. Deixa eu dar uma limpada aqui, F, fim, F, tá. Beleza. Então, olha só, o que a gente sabe é que, na primeira parte do enunciado, 100 mil reais foi financiado. 100 mil é o meu PV. 360 foram as parcelas, N. 455 foi o valor da parcela. Mas eu tenho que botar negativo PMT, porque o fluxo de caixa dos 100 mil é positivo, entrou positivo e a parcela entrou negativa. Ficou em dúvida? Assista a aula anterior mais uma vez. E agora eu aperto I para encontrar a taxa. Olha aí a taxa, 0,3%. Então a taxa 0,3%. Agora que eu tenho essa informação, que a taxa 0,3, eu posso fazer a questão, a parte de baixo, saber quanto vale todas essas parcelas. Eu vou colocar aqui, porque eu não vou mais precisar daquela informação lá de cima, porque tudo que eu quero agora está aqui. Eu posso até aumentar um pouquinho aqui para melhorar a visibilidade, aumentar mais um pouquinho. Pronto, vamos lá. Deixa eu esconder aqui, botar aqui, olha que beleza. Pronto, então, seguinte. Nós temos agora que encontrar o valor presente desse fluxo em que eu vou pular todas essas parcelas de valor zero, porque os alunos não vão antecipar essas. Eles só querem as últimas. Então, os alunos querem saber o valor das últimas. Pula essas aqui. Ah, professor, então vou ter que cadastrar 274 vezes o zero? Negativo. Não vai ter que fazer 274 vezes o zero. Basta informar o zero uma vez e dizer que ele se repete 274 vezes. Então vamos lá. Primeiramente a taxa 0,3 é a taxa. 0 é o valor aqui GCF0. Já coloquei uma parcela. Faltam quantas agora? Mais 273 de valor zero, não é isso? Então, 0 GCFJ, 273 GNJ. Acabei de cadastrar 274 parcelas iguais a zero. A primeira, a do período em que eu estou, 0, e as outras 273 por repetição das parcelas. Agora eu tenho que colocar o quê? Quanto vale a parcela? 455 GCFJ. Quantas parcelas os alunos vão pagar? Não são 36? 36 GNJ. Pronto, cadastrei 274 parcelas, colocando uma parcela zero no CFJ, uma parcela de zero no CF0 e 273 parcelas no CFJ. Depois coloquei mais 36 parcelas no CFJ, 36 de 455, totalizando 300, não é isso? Não, já paguei 60, só restam agora 300. Sendo assim, eu vou e aperto FNPV. Pronto. Para pagar as últimas 36 parcelas de 455, só precisa de R$ 6.843,88. NPV, 6.000 e quanto? 6.400, não, 843,88. Professor, mas espera aí, dava muito mais do que isso, não era? Se você realmente fizer, deixa eu ver aqui, 36 Enter 455 vezes, daria 16.380. Eu pago esse valor todinho com 6.843,88, paga porque as parcelas estão lá na casa do chapéu. Então, quase mais de 20 anos para o futuro. Então, você consegue realmente antecipando 20 anos de parcela, reduzir tudo isso, mesmo sendo uma taxa de juros baixa. Deixa eu ver aqui, só para lembrar, F está aqui, ó, NPV, 6.843,88 centavos, e que equivale a 16.380.
6.843,88 equivale a R$ 16.380 em parcelas. Então, é isso aí. Encontramos o valor presente do nosso fluxo. Essa era a última questão que eu tinha para citar com vocês hoje. E espero que vocês tenham compreendido esse assunto, que não é fácil. Então, eu recomendo que você ficou em dúvida, volta à aula anterior, assiste novamente, assiste essa aula. Deixe suas dúvidas aqui, seus comentários. Pode deixar alguns outros exemplos de questões que eu tento responder aqui, informando os comandos. Dá para responder essas questões também, informando os comandos na HP, dando a sequência dos comandos aqui embaixo, para que você consiga fazer na sua calculadora. Então, desde onde está assistindo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa a sua dúvida aqui embaixo, que eu vou tirar. Eu tenho demorado no máximo 1 a 2 dias para responder. Então, deixa seu comentário que eu acompanho. Forte abraço aí e bons estudos.